Fala galera, beleza? Nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Rio de Janeiro, a capital, né? Um vídeo muito esperado, muita gente está perguntando. Mas vale a pena mesmo morar no Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro não é aquela violência toda, etc e tal. Eu vou passar algumas informações nesse vídeo, uma opinião também muito sincera. Eu peço para você deixar um like nesse vídeo e se inscrever no canal aí, que é muito importante. E se caso você tiver interesse e puder ajudar, torna-se membro aí do canal, que ajuda bastante também o nosso trabalho, beleza? Então, morar no Rio de Janeiro ainda vale a pena, né? Para mim, vou responder rapidamente o porquê. Para mim vale sim, e muito. Por quê? A cidade do Rio de Janeiro ainda é uma das grandes cidades do Brasil, né? Tem mais de 6 milhões de habitantes. É a segunda maior cidade do Brasil, aí tirando São Paulo. E só por isso a gente já pode responder que sim, por causa das grandes oportunidades que o Rio de Janeiro tem. Então a cidade ainda é uma grande opção, né? Apesar de muita gente falar que a cidade é perigosa, realmente a cidade é bem violenta, né? Tem bastante assalto. Mas a gente também tem que lembrar que o Rio de Janeiro não é a única opção de violência no Brasil. São Paulo também é tão violento quanto. Belo Horizonte também bastante. Eu fui para Belo Horizonte recentemente, eu fiquei assustado. Fazia tempo que eu não ia para lá. A cidade lá é praticamente São Paulo, assim. Rio de Janeiro tem o mesmo nível, é a mesma coisa, né? Mesmo com uma quantidade de habitantes menor, né? Cerca de 2,5 milhões, mas é uma cidade tão perigosa quanto. Então o Rio de Janeiro não é unanimidade em relação à violência. Isso aí está acontecendo no Brasil todo, né? Nas grandes cidades, pelo menos. As cidades com mais de 800 mil habitantes, as cidades tendem a ser mais violentas, perigosas. Porém, tem um lado positivo aí do Rio de Janeiro, que é em relação às oportunidades. O Rio de Janeiro não é só praia. Muita gente acha que o Rio de Janeiro resume-se em praia, né? Pegar uma praia em Copacabana, pegar uma praia, sei lá, na Barra. Não é assim, não é assim. Eu acho que o Rio tem muita coisa para desbravar. Primeiramente o porto, né? O porto do Rio de Janeiro é um porto muito relevante aí no Brasil, né? Um porto de uma estrutura legal, é onde você pode arrumar emprego nessa área portuária, é uma área muito forte. Outros empregos são fortes no Rio de Janeiro, setores comerciais, né? O Rio de Janeiro é repleto de shopping centers, então isso emprega bastante, é shopping para dar pro caramba. Então você vai conseguir emprego, né? Pessoas aí que vêm de outros estados e querem arrumar o seu emprego. A área de comércio contrata com agilidade, porque o giro é muito grande, então é muita gente entrando e saindo. Então é uma grande opção. O centro do Rio, as áreas comerciais aí, os centros de rua, etc, faz que as contratações aconteçam. Então o Rio de Janeiro é sim uma grande opção, né? É lógico que a cidade ela é bem cara, né? Os aluguéis do Rio de Janeiro são bem caros, mas também não é unanimidade somente no Rio. Até eu vou desabafar, muita gente tem falado muito mal do Rio e falando muito bem de Balneário Camboriú, né? Eu amo Balneário Camboriú, mas assim, Balneário Camboriú não é violento, mas é uma cidade altamente cara para se viver, né? E o Rio de Janeiro hoje e Balneário Camboriú são pau a pau aí, em relação ao custo de vida. Então não tem, assim, não adianta falar mal do Rio, mas também falar que Balneário Camboriú é um lugar fabuloso para se viver. Lógico que é muito bom para se viver. Hoje eu acho Balneário Camboriú melhor, mas os aluguéis de Balneário são muito caros. E o Rio de Janeiro, talvez até mais caro que o Rio de Janeiro hoje, né? O Rio de Janeiro tem essa característica do aluguel ser bem caro, principalmente as regiões mais nobres, aí o bairro do Leblon, né? O bairro da Barra, da Tijuca, são bem caros. Mas as oportunidades de emprego são muito grandes. E qualquer cidade do Brasil, isso aí é experiência própria, eu vivencio isso, os preços são caros. Se você hoje for aí para uma cidade, por exemplo, de Goiás, você chegar em Goiânia hoje, os imóveis em lugares mais luxuosos, você vai pagar caro, então não tem o que fazer, né? É que o Rio de Janeiro é muito cheio de comunidade, então tem muito morro, e isso, muita gente se assusta, né? Acha que o Rio de Janeiro é perigoso por completo, mas não é. O Rio de Janeiro tem muito bairro, né? Igual eu falei agora há pouco, são mais de 6 milhões de habitantes aí. Então tem vários bairros, tem a Zona Norte do Rio, que é uma área muito tradicional, aí a região do Meier, então é o bairro da Glória. Então tem bastante coisa que dá para você tranquilamente aí, arrumar um aluguel e morar no Rio de Janeiro numa boa. É um lugar
com muita oportunidade, né? Muita gente fala só de São Paulo, São Paulo, São Paulo, mas o Rio de Janeiro também tem muita coisa para se fazer em relação ao trabalho. E o Rio tem a vantagem que você tem aí a praia para você curtir, né? Apesar de tudo, a praia é um grande diferencial, é isso que encarece bastante até o Rio de Janeiro também, porque é um lugar conhecido mundialmente, aí um dos lugares mais conhecidos do mundo é o Rio de Janeiro. Então é turista o tempo todo e as grandes oportunidades de emprego até vêm por causa desse turismo arrojado. Então, empregos em hotéis, tem muito hotel no Rio de Janeiro, então às vezes você pode conseguir aí uma grande oportunidade de emprego num hotel no Rio de Janeiro, ainda mais se tu for bilíngue, aí paga-se muitíssimo bem. Então tudo isso também de empregos depende da sua meritocracia, né? Muita gente às vezes quer chegar no lugar e quer arrumar um emprego em 10 dias, 15 dias, emprego ganhando muito bem, sem esforço. Não é assim que funciona. E aí, você é formado, você tem curso, então você tem que se esforçar também, não é chegar num lugar e achar que a cidade vai te colocar no colo e vai te sustentar. Não é assim. Você tem que se esforçar. E aí, você tem graduação, você estudou, você está se esforçando, fazendo o seu melhor. Então, o Rio de Janeiro é um lugar como qualquer outro. Você vai ter que se esforçar para poder conseguir as coisas. Mas o Rio de Janeiro, em relação a oportunidades, é maravilhoso. Eu adoro o Rio de Janeiro. Eu não tenho problema nenhum em relação ao Rio, né? Todo mundo fala mal do Rio de Janeiro, que é perigoso, que só tem bandidagem, etc, etc. Mas o Rio de Janeiro não é a única cidade. O Brasil todo está desse jeito. É lógico, se você for para uma cidadezinha pequenininha, você não vai ter esse problema. Mas a gente está falando de uma capital aí, de uma cidade populosa, segunda mais populosa do Brasil. E para mim, o Rio de Janeiro tem o mesmo nível de violência de São Paulo. Para mim é quase a mesma coisa. Lógico que São Paulo é o dobro, né? Tem 12 milhões e meio de habitantes. O Rio de Janeiro tem 6 ponto alguma coisa, é metade. Mas a bandidagem é a mesma, não tem diferença. Você tem que conviver com isso. O Rio de Janeiro é assim, São Paulo é assim, Belo Horizonte é assim, Porto Alegre é assim. Eu acho que uma das melhores capitais em relação à violência, que é mais tranquilo, que eu gosto pra caramba, é Florianópolis. Eu acho Florianópolis, até por ter aí cerca de 700 mil habitantes, então é uma capital muito sossegada em relação a outras. Mas se tu for morar numa capital grande, igual Fortaleza também é bem perigoso, um lugar lindo pra caramba, mas é bem perigoso, então não tem o que fazer, não adianta. O negócio é conviver com isso, mas em relação à oportunidade não tem segredo. O Rio de Janeiro é muito bom para trabalho, para mim é uma das melhores cidades aí para trabalhar, porque tem bastante emprego, a área do turismo é fortíssimo. Para mim é a cidade mais turística do Brasil ainda, é o Rio de Janeiro. Tem muito, mas muito hotel, muita pousada, tem muita coisa. Quem hoje procura um trabalho e não escolhe muito, não fica desempregado no Rio de Janeiro, né? Tem que se esforçar, correr atrás, levar currículo, captar, mandar currículo pela internet, mas não fica desempregado, porque tem muita empresa, tem muita área, grandes empresas parecidas com São Paulo, aí na Avenida Paulista, ali também vai ter emprego no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem essa área, a área portuária do Rio é muito forte, né? Igual eu falei no começo do vídeo. Então o Rio de Janeiro, para mim, é sim uma grande opção, um lugar bem interessante, para mim vale ainda a pena, apesar do custo de vida ser alto no Rio de Janeiro, eu confesso, é muito alto, mas em relação a São Paulo também não é tão diferente, e o Rio tem a vantagem da praia. Eu mesmo, particularmente, eu adoro praia, sou natural de cidade praiana, sou caiçara, e eu acho que a praia faz uma grande diferença no nosso dia a dia, e o Rio de Janeiro é sim uma cidade muito bacana para se viver, minha opinião bem sincera. Muita gente reclama, xinga o Rio, mas eu acho que o Rio de Janeiro é perigoso, é muito perigoso, mas tem outras cidades que são tão perigosas o quanto, e talvez não oferece o mesmo tipo de oportunidade que o Rio de Janeiro oferece. O Rio de Janeiro é um lugar fantástico, clássico, e continua sendo aí uma grande potência do Brasil. Então eu peço para você deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, e até a próxima. Valeu!